meus queridos, tudo bem? Professor Armando de História. Venho aqui hoje começar a nossa primeira videoaula, né, que vai ser um complemento de mais ou menos 20 aulas até o final do ano. A gente está tentando auxiliar os alunos que estão tendo aula durante a pandemia, mas estão tendo dificuldade, tendo um material complementar para estudo. E para aqueles que não estão tendo aula, para que possam buscar, né, explicações diferentes, buscar alternativas diferentes de estudar a história, pelo menos. Tá bom? Queria lembrar que esse projeto não é meu, essa ideia do projeto é do professor Gessé Ribeiro. Gostei muito de matemática, sigo aí no canal dele. E acabei pegando essa ideia e trazendo para a realidade de história, né? A gente vai fazer todos os vídeos, né, das quartas-feiras. E uma vez por mês vamos estar aí fazendo uma aula ao vivo para tirar dúvida, interagir com vocês, tentar buscar e solucionar todos os problemas na área de história. Quando a gente chegar perto dos vestibulares, principalmente do Enem, que é uma coisa nacional, a gente vai estar fazendo uma revisão de matéria, claro, uma coisa mais enxuta, pegando questões e resolvendo elas com vocês, para a gente poder sanar todas as dificuldades. Tranquilo? Mas para esse canal acontecer, eu preciso da ajuda de todo mundo, né? Eu preciso que vocês se inscrevam no canal para mostrar que estão curtindo a ideia, que vocês deem um joinha para mim saber avaliar se a aula está sendo legal, se a aula não foi legal. E preciso que vocês compartilhem. Para o projeto dar certo, a gente tem que tentar atingir o maior número possível de crianças, ou de adolescentes, ou de pessoas que estão prestando algum tipo de concurso. Tá bom? Então ajuda a gente nessa. O tema da aula de hoje é Grécia. Quando a gente pensa em Grécia, a gente vem na cabeça e agora? Grécia, eu vou lembrar, democracia, está sendo muito discutido nos dias atuais, os conflitos políticos estão acontecendo no Brasil e no mundo. Também pensamos na Olimpíada, né? O Brasil ganhou a primeira Olimpíada, né, de futebol há pouco tempo atrás, né? Foi muito comemorado. Pensamos também Alexandre o Grande, né? E também vamos lembrar do filme 300. Fala 300, fala 300. Tem ali um certo lado meio hollywoodiano, misturado com a história comum, mas a gente acaba lembrando sempre deles, né? Tem até um filme de sátira disso, se eu não me engano, né? Mas para a gente começar a falar de Grécia, a gente tem que buscar lá na Grécia Antiga as características gerais do local. Então a gente tem que pensar em geografia. Nossa, Armando, você também fala em geografia? Não com tanta propriedade igual os professores de geografia, mas a gente consegue fazer as suas relações. Temos que lembrar que a Grécia fica numa península. O que é uma península? É uma região cercada por quase todos os lados de água, com uma ligação ao continente. Quando a gente pensa em região cercada de todos os lados de água, a gente já pensa em um local favorável para a civilização. Desde que o ser humano começou a se tornar, né, andar em grupo, nômades, buscando alimentos e peregrinando pelo mundo, eles vão buscar regiões com água. Por quê? Onde tem água, ele tem hidratação, ele precisa de água para sobreviver, mais da água que o próprio alimento, né? Curto espaço de tempo que ele consegue ficar sem água. Onde tem água tem animais, então ele consegue alimentação. Onde tem água, ele consegue ter uma plantação ou pelo menos colher alguns frutos, né? Então ele fica favorável totalmente para o surgimento do seu povo, o fortalecimento do seu povo. É também importante pensar que nessa situação, né, a maioria das grandes cidades do mundo, da história, vão se formar ali próxima de um grande rio, né? Eu moro hoje na cidade de Guapiaçu, perto de São José do Rio Preto. Temos lagoas aqui, São José do Rio Preto tem os lagos. Todo lugar acaba se formando perto desse rio para ter um abastecimento maior e hoje em dia pensando também na higiene da população. Bom, outra característica que a gente tem que pensar é o seguinte: a civilização vai ser formada em um local que teoricamente seria muito desenvolvido, mas, né, sabemos também que a região da Grécia, embora tenha cercado por mar, ela não é uma região com muitas terras férteis. Então isso vai dificultar muito a sua civilização se organizar. Por isso até que ela vai se organizar em cidades-estados. Porque locais são favoráveis para a agricultura, vai se formar um tipo de civilização, lugares que não são, vai buscar alternativas de economia, né? Uma delas é até as navegações, o comércio, o contato com outros locais. Então, por isso, há uma ideia de centralização política na Grécia. E para essa descentralização política, algumas civilizações vão se desenvolver mais, outras menos, vão buscar alternativas de mão de obra, né? A mão de obra base dela vai ser escravocrata, com dois tipos, né? Aquela de escravos por conflito, por guerras, e vão ter com escravos por dívida.
tá bom? E como eles são tanto contato com outros povos, também formações internas distintas, vai se formar uma cultura muito diversificada, tá? Tranquilo? Mas a gente tem que pensar que nessa formação, mesmo sendo cidades diferentes, tendo formações linguísticas, alguns dialetos diferentes, mas elas vão ter a língua igual, né? Vão ter uma religião parecida, então ela vai se formar como um povo. Tranquilo? Então a história toda é dividida da Grécia em vários períodos. Temos o pré-homérico, que é esse período de migração grega até a região, né, dos povos até a região da Grécia, tá? São os povos considerados chamados de pelasgos, que vão ser os primeiros a chegar na região e já vão começar a colonizar a região próxima, né, da ligação do continente com a península, e depois a civilização vão se desfazer e criar outras civilizações em todo o continente, tá bom? Vamos também ter a invasão dos povos aqueus, que vão vir conquistando territórios e buscando locais melhores de sobrevivência em todo o passado pela Europa, tá? Até chegar na Grécia. Vamos ter a formação da civilização cretomicênica, que é uma civilização muito mais voltada ao comércio marítimo, né? Tinha uma sociedade talassocrática. O que é isso, talassocrática? Mano, que nome, cara, como que eu vou decorar isso? Simples. É só pensar, é uma civilização marítima. E por isso a sua formação é no mar. A sua política é voltada para o seu comércio marítimo. A sua economia é voltada ali. Então, toda a organização social, política e econômica voltada ao pensamento do mar, às navegações, tá bom? Vão criar um estilo de escrita, claro, para se organizar em tudo que eles estão comercializando, que vão ser silábica, tá? E eles vão ter destaque para as mulheres, eles não vão deixar as mulheres como algum ser somente de procriação e cuidado do homem. Elas também vão ter essa formação de poder participar em alguns momentos da própria política, tá bom? No mesmo período que a gente está falando, também temos a formação de um conflito. Esses povos começam a surgir dentro da Grécia, formar ali alguns grupos, né? E esses grupos vão duelar entre eles. Não vão bater ali na sua filosofia, forma de política. Então a gente vai ter, por exemplo, a Guerra de Troia, que vai acontecer mais ou menos no século XII a.C. Lembrando que a contagem de antes de Cristo é do maior para o menor, tá, gente? O que vai ser a causa? Vai surgir outros dois grandes grupos na região da Grécia, os Eólios e os Jônios, tá? Esses dois grandes grupos vão começar a conquistar territórios já dominados e expandir territórios ainda não dominados. E essa formação desses dois grandes grupos que estão chegando vão trazer muitos conflitos. Tanto que vai estreitar um pouco ali o controle de algumas regiões, vão tentar se impor em algumas outras regiões que eles sentiam que os povos eram mais enfraquecidos. E numa tentativa, né, de tentar conter todo esse conflito, vai se fazer uma reunião entre grandes civilizações, e uma delas é Troia, que é considerada até uma colônia, um território fora da região da Península da Grécia, né? E aí eles vão pegar, nessa reunião, segundo a lenda, segundo a história, um representante, Paris, vai representando Troia, né, em nome do seu pai, e Paris sequestra, né, Helena, que era a rainha da cidade já se formando, já quase a cidade de Esparta, no nível que a gente conhece. Esparta vai ficar muito brava, né, e vai iniciar um processo de conflito, de conquista, e tanto na conquista política e territorial, como também da moral do rei que perdeu sua esposa, né? Ali vai surgir uma grande personalidade histórica chamada Aquiles, né? Que é o calcanhar de vocês chamam Aquiles por causa que, segundo a história, o conto da época, ele perde, ele era um grande guerreiro, ele perde uma luta porque atingiram seu calcanhar com uma flecha e ele tira toda a sua mobilidade, todo o seu traquejo de guerra e ele acaba sendo morto por causa disso. O calcanhar de Aquiles era o ponto fraco, segundo o pessoal da época. E aí a guerra vai acontecer, né, entre Esparta e o pessoal de Troia. E aí Troia tem uma grande civilização de defesa, né, toda a organização de defesa.
Esparta não conseguia chegar até a cidade, invadir a cidade troiana, e aí Troia, né, sempre se colocando na defesa, e Esparta tem uma ideia, né? Eles tiram todos os barcos da praia, somem com os soldados ali, se escondem durante a noite, e um grupamento fica escondido num cavalo feito de madeira, que é levado até as portas de Troia. Troia recebe aquilo como uma oferenda aos deuses, que eles são uma religião politeísta, como todos os gregos naquele período. E aí, quando colocam-se o cavalo lá dentro à noite, comemorando a vitória, que os espartanos foram embora, o soldado sai de dentro do cavalo de madeira, abre os portões da cidade e o exército todo invade e acaba botando fogo e destruindo toda a cidade de Troia. Tá? Existem alguns questionamentos desse período, dessa guerra, porque não se tem noção certinha, localização exata dela. Tem historiadores que contestam, né? Sabe que ela foi destruída. Foi o primeiro grande registro de uma grande guerra deles. Bom, outra coisa que a gente tem que ter muita marcada na nossa cabeça, que a entrada de novas civilizações, chegada de novos povos nômades, sempre vai trazer conflitos. E por causa dessa chegada, principalmente dos Dórios, que eram civilizações muito mais guerreiras, muito mais de conquista do que de simplesmente fazer uma ação de colonização, vai trazer uma grande mudança na estrutura das sociedades ali naquela região, né? E uma delas vai acontecer, que é a primeira diáspora grega, que vai acontecer mais ou menos a 12 a.C. Os dórios vão tentar conquistar cidades, tentar dominar o seu lugar ali, escolher um lugar ao sol da terra grega. Isso vai fazer que grandes povos, né, grupos ali que existiam na Grécia, migrassem, saíssem daquela região e fosse para outras, né? A saída deles para outras regiões vai ser chamada de diáspora, né? Que é a fuga na grega. Isso vai formar ali uma colônia muito grande grega nas ilhas próximas, né? Como no Mar Egeu e na Ásia Menor, de pessoas que saíram, que não tinham como lutar contra o pessoal dos Dórios, e aí eles começam a formar uma civilização fora do continente. Tranquilo? Então, galera, para a gente continuar, a gente tem que entender que agora passa-se o período, né? Não dá para a gente fazer uma aula muito grande, mas dá para vocês irem acompanhando com a gente, tá bom? O período que a gente vai passar agora chama-se período homérico. O que é o período homérico? É um período quando começam os registros históricos. Homero vai ser o cara que vai registrar isso, né? Ele vai registrar a história por meio de poemas do Ilíada, da Odisseia, né? Odisseia de Homero, onde ele passa dentro da sua história várias passagens importantes, nossa, passa várias passagens, dentro da história romana, história grega, tá bom? Então ele vai ali colocar Ulisses, que é o grande herói, dentro da civilização troiana. Ele vai colocar vários outros heróis, ele vai colocar Aquiles na história, ele vai colocar as pessoas que existiram no seu lugar, né, marcados na história. Porque se não tivesse ele até aquele momento, ficava só naquela ideia do conto. Eu conto para meu filho conta para o seu filho, e às vezes podia se perder, e ele vai registrar isso, ele vai ver que há necessidades. E dentro dos seus contos, dentro dessa formação, ele começa já a denominar as coisas. A primeira delas é que as regiões que vão surgindo de povos passam a ser chamadas de genos. O que são isso? São sociedades de clãs que vivem numa região onde o líder principal chama pater, né? A propriedade é coletiva daquele grupo, então tudo que se planta é de todo mundo planta junto, todo mundo constrói junto, todo mundo desenvolve junto. O líder sempre é o mais velho, geralmente da família que chegou primeiro, tá? Esse clã, ele toma aquele local e se desenvolve, claro, juntando às vezes com outros clãs próximos. Esse gênero, ele tem uma ideia, né, que ele vai crescendo, se desenvolvendo ali naquele local, tendo contato com outros gênios. Esses gênios, quando uma liderança casa com a outra liderança, os filhos casam, eles se unem. Nessa união, né, as pessoas começam a buscar alternativa de produção, então começa a ter mais filhos, né, densidade demográfica, o crescimento demográfico cresce muito, né, e aí, crescendo muito, cria-se uma expansão do seu território, vai aumentar o consumo, a terra ali que ele tem a liberdade para trabalhar acaba ficando menor, escassa, e acaba tendo uma necessidade de cada vez se unirem mais até a formar uma cidade que a gente chama de cidade-estado, tá bom? A cidade naquele período, ela era formada de uma simples forma.
Os eupátridas eram os bem-nascidos, seria a elite, os donos das melhores terras. Abaixo tinham os gergóis, que eram os pequenos agricultores. As terras consideradas piores, aquelas mais difíceis de plantar, menos abastecidas de água. Tem os tetas, um H, tá, gente, pelo amor de Deus, que eram os sem terras. Ou eles eram imigrantes, ou eles chegaram naquele local um tempo depois do que os outros, e isso é um grande problema para a formação daquela população, né? Então ele acaba ficando meio marginalizado, meio deixado de lado. E temos os escravos, que eu já falei para vocês, de dívidas ou de guerras. Nesse mesmo período que começa a desenvolver uma nova civilização, desenvolver um novo estilo de sociedade, nessa junção toda, vai acontecer a segunda diáspora grega, tá? O que vai ser a causa disso? Como os gêneros estão crescendo muito, né, e está começando a faltar terra, tem muita gente dentro dela, muitos dos povos dentro muitos desses gêneros vão se desfazer, porque eles vão buscar outro lugar para sobreviver. Vão buscar outro território que tenha mais terras férteis, que tenha mais liberdade de plantação, que tenham como desenvolver mais, e acabam abandonando suas regiões, tá? E aí eles vão migrar para o norte da África, por toda a parte do Mediterrâneo, buscando lugares melhores para a sobrevivência deles. Então é a segunda diáspora, tá bom? Tranquilo? Belezinha, né? Aulinha de Grécia é facinha, legal pra caramba, né?